Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. E hoje nós estamos aqui para discutir um pouco das organizações sonoras da nossa contemporaneidade e como elas interagem nos nossos meios aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais principalmente. Trouxe aqui um convidado que é um amigo muito inteligente, muito habilidoso, que vai explicar pra gente como foi fazer a análise de algumas peças que vocês vão achar bem interessantes aí no decorrer da nossa conversa. Então, Rafael Hermes Mondoni Moreira. Salve, meu nome é Rafael Hermes, eu sou pianista, sou professor de música, arte educador lá na Fábrica de Cultura de Jaçanã. Eu sou formado em composição pela Unesp, composição eletroacústica, conheci o William lá. A gente estudou junto na mesma sala durante uns 5 anos, mais ou menos. E já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu comecei a fazer o mestrado, terminei ano passado, durante a pandemia. E eu pesquisei um pouco sobre a sonoridade, a relação entre a sonoridade da música lo-fi e 3 produções de funk do eixo Rio-São Paulo-Minas. Então dá para fazer análise disso aí? Não precisa ficar só fazendo análise de Mozart? Mas com certeza, né? Inclusive, acho bom que se faça um pouco mais além de Mozart. Porque, beleza, é importante fazer análise de Mozart, não é que a gente não faça, mas a contemporaneidade tem tantas outras coisas que não se abordam na academia, pelo menos na música, né? Que, assim, são totais possíveis de você fazer uma análise, né? Uhum. Daí a gente vai entrar depois mais claramente de como você fez isso tecnicamente, o que você foi descobrindo, né, com a sua pesquisa. Mas você falou no começo que você era pianista. Quando a gente entrou na Unesp, eu acho que você era até menor de idade, né? Você era de menor. Eu era de menor, entrei com 17 anos, né? E eu comecei a estudar na Fundação das Artes, que você também fez, só que eu entrei depois, acho que você já tinha se formado, né? Inclusive, talvez eu tenha assistido o seu recital em algum momento. Mesmo? Mas eu não lembro, assim, já é uma memória que... Já faz tempo. Pra caralho. Eu entrei na Fundação, foi em 2010, né? Então, se eu vi alguma coisa, foi por esse período, né? Uhum. Porque assim, na Fundação eu fui montador de recital, né? Tá. Então, talvez... Eu acho que eu não assisti seu recital, mas eu talvez tenha assistido outra coisa com você tocando, por aí. Quando o Rafael entrou lá, já 17 aninhos, já tocava um piano, arregaçava o piano, né? Fritava tudo. Nessa época eu só estudava piano praticamente, né? Eu entrei em composição, mas, na Unesp a gente começa a estudar composição mesmo, na grade, lá pelo 3º ano, né? E no 4º ano é que você decide se você quer continuar fazendo uma composição, entre aspas, normal ou eletroacústica, né? Sim. Tradicional para instrumentos e tal, Isso. ou voltada mais para uma manipulação eletrônica musical, né? Isso. Como você... O que você esperava quando você entrou na faculdade de composição? O que você esperava que você ia fazer da vida? Porque você entrou muito novo, né? Você já imaginava que você se imaginava como um compositor de concerto de piano, por exemplo? Como que era na sua cabeça? Então, mano, eu acho que, quando você entra muito novo, às vezes você não aproveita muito bem a universidade, né? Pelo menos da minha perspectiva, assim, né? Então, entrando com 17 anos, eu tava, assim, aquela coisa maravilhada com a música de concerto, achava que era o suprassumo da arte mesmo, né? E eu primeiro entrei, na verdade, na Unesp, eu entrei em regência, né? Eu lembro que, inclusive, eu fiz a prova, acho que no mesmo dia que você, a gente se conheceu, acho que nesse dia. Sim, é verdade, é isso mesmo. A gente tava na sala, eu, você e uma outra amiga nossa que passou também na prova. Isso mesmo. Aquecendo nos pianos, né? Foi isso. Então, e aí, lá pra frente, lá pelo 3º ano, eu comecei a ver que eu não me identificava muito assim com regência, não. Eu falei, eu acho mais legal criar, tô a fim de começar a compor e tal, né? Aí que eu transferi pra composição, porque
ali na Unesp, transferir de um curso para outro é muito fácil, né? Quando você faz regência ou composição, né? Uhum. Que a grade é muito parecida, né? Isso, até o terceiro Daí ano é não igual. perde muita coisa. Isso mesmo. E quando eu entrei, né, tipo, minha pira era tocar muito piano, né, ficar estudando bastante, sei lá, tinha uma imaginação que ia, tipo, ser um músico de concerto, que ia tocar pra cacete, ia ser um grande maestro, toda uma fantasia, assim, adolescente, né. E aí as coisas vão passando e você vai vendo que não é bem isso, né, que, tipo, primeiro que você, de repente, já não se identifica mais com essa fantasia, né, e a realidade é para quem vive de música de concerto no Brasil é bem triste, né? É um tipo de repertório complicado de articular, né? Sim, Do ponto de vista até político, né? com certeza. É complicado. Mas daí você foi, pediu transferência para composição, mas você não estava engajado com o pessoal da composição instrumental, né? Tradicional, assim, tipo, cara que vai querer fazer um tipo de música tradicional mesmo, né? Com instrumentos, sem que seja um tipo de música mista, né? Pra que lado que você rumou? Como que foi isso? Então, né, eu mesmo também acho que não sabia muito bem o que eu queria, assim, né? Tanto que quando começamos a fazer aula mesmo lá de composição, que quarto ano da Unesp, que tem essa separação, né? Eu quis fazer música eletroacústica, mas ao mesmo tempo eu fui fazer o tradicional, a composição tradicional. Né? Porque tinha essa opção, você poder fazer a matéria de composição como uma matéria optativa também. Aham. Então eu acabei fazendo um pouco dos dois, né? Mas na real eu acho que eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia o que eu queria era explorar um pouco de linguagem, mais de música contemporânea, né? De algumas linguagens de vanguardas, assim, bem da música de tradição europeia, né? Seja instrumental ou eletroacústica ou mesmo mista na época, né? Uhum. E o que você curtiu ouvir? O que você ouvia no Spotify? Era Schoenberg? Foi mudando muito assim. Eu gostava muito de muitos de compositores assim de piano, né? Como eu estudei pra caramba piano assim, mais voltado pro concerto, eu acabava ouvindo muito esse tipo de música, né, de repertório. Então, tipo, para piano, eu lembro assim, eu gostava muito de ouvir Harry Cowell, né, que ele Aham. usava umas técnicas de tocar com clusters, né? E aquilo na época para mim chamou muito atenção, eu achava muito legal tocar desse jeito. Gostava muito de ouvir também o Rizevski, Berio. Gostava um pouco de Stockenhouse. Assim, é que Stockenhouse é uma coisa que. Eu acho que tem música que é legal de ouvir, tem outras que, tipo, você tem que estar num dia bom, né? Se tiver zoado da ideia, o negócio já entra na sua mente do jeito errado. Colocar a pilha totalmente errada. Total, total. Então, tipo, eu tinha sempre um pezinho que eu gostava muito de ouvir coisa mais voltada para piano. Na eletroacústica, aí eu fui conhecendo uns outros nomes que eu achava mais interessante, né? O Gilles Gobert era um, né? E o Oki Parmerud. Eu sempre achei um cara assim que faz uma música contemporânea, de eletroacústica, que assim, é um cara muito interessante porque ele mistura muita coisa, né? O cara coloca um pouco de techno com música eletroacústica, mas assim, tanto de pássaro, heavy metal, né? Então ele conseguia colocar tudo isso numa linguagem, eu achava, caraca, mano, como que fica interessante e tal. Aí você tá falando de caras vivos, né? De caras vivos, né? Porque às vezes a gente tem a noção que música contemporânea, você fala, eu ouço música contemporânea. Ah, Schoenberg, Stravinsky, pô, esses caras já têm 100 anos. Já morreu faz tempo, né? A coisa mais moderna que o cara conhece já. Sim, já. Ninguém faz mais. Exatamente. Daí foi mudando o seu interesse, Rafael, até você chegar no fim do curso? Foi, assim, né? Eu acho que ainda no quinto ano eu ainda estava muito nessa pira, né? Até chegar no fim do curso. Depois eu fui vendo que eu não estava tão afim, assim, de continuar compondo esse tipo de música, né? Ou de explorar mesmo as linguagens, assim, né? Porque eu não acho que também eu me sinto, assim, como um compositor. Eu não exploro muitas coisas, não vou compor, às vezes eu faço um arranjo ou outro e tudo mais, mas eu não faço isso regularmente, né?
E é uma coisa, né? A gente entra na faculdade de composição, mas não necessariamente você vai sair compondo, né? É uma coisa você entra na faculdade de regência, não necessariamente você vai se formar e ser um regente que vai atuar, né? Então, sei lá, para mim a faculdade de composição deu uma base para algumas coisas que eu pude ver depois, né? Mas me formando lá, eu ainda estava muito nessa pira, né? Até o quinto ano eu estava tipo, querendo fazer música de concerto e tudo mais. Enfim, as coisas foram mudando depois, mas Vai dando uma maturada, né? total. Até encontrar certos caminhos, assim. Isso é um processo normal, acho que de qualquer profissão, né? Mas pra gente, eu acho que tem muito mais, porque a nossa relação com música, ela é tão diversa nos nossos meios sociais. Então, às vezes, por exemplo, dentro de uma mesma família, as pessoas ouvem coisas tão diferentes, né? Uhum. E a gente cresce com referência, com um certo tipo de referência musical, e daí quando entra na universidade, você se depara com pessoas com posições muito fortes, pendendo para outras referências que às vezes só a própria pessoa ouve aquela música ali. Total. Só o cara que tá ensinando ouve aquela música ali, ninguém mais ouve, mas mesmo assim tem posições tão fortes para construir escola, né, aqui no Brasil. Total. Eu acho às vezes assim eu não vou falar, não vou generalizar, mas eu acho que tem determinados assim circuitos ali dentro da universidade de música, na academia, que é um pouco opressor, né? Você tem que fazer determinado gênero, tem que tocar determinado gênero, tem que tocar assim assado, a minha estética é que é certa, as outras que é errado, e às vezes não, assim, você não abre ali. E acho meio contraditório, assim, porque a universidade justamente é um ambiente para você ter ideias plurais, né? Ou deveria ser, né? Na música, né, pelo menos, né? Mas não vou generalizar porque também querer ficar atacando a universidade eu acho que é uma coisa que não é muito certa, né? Ah, Principalmente no momento que a sim. gente tá. Sim, sim. Não, é uma. Mas é uma realidade, né? Você tem. Isso em todas as áreas, né? Você tem, às vezes, um cara, sei lá, da psicologia que tem muita dificuldade de entender as coisas novas que estão vindo, assim, estão acontecendo, acaba não se atualizando e vai sempre dialogando com nichos cada vez menores, né? Às vezes tem um sentido saudável nisso, de você estar produzindo um conhecimento que é realmente tão complicado, tão complexo e tão benéfico em algum sentido, que você realmente nicha demais os seus leitores e nicha as suas ferramentas de conhecimento, mas às vezes é simplesmente para defender umas posições que não precisaria. E daí, antes de você terminar a faculdade, você já foi rumando pro tema que é da sua pesquisa, que foi da sua pesquisa mais recente, né? Isso, pô, então, lá no último ano a gente tem que fazer TCC, aquela coisa toda, né? E na minha época na Unesp ainda tinha que escrever uma monografia, né? Acho que hoje não tem mais isso, se não me engano. Pelo menos para alguns cursos lá. Parece que para performance o pessoal pode apresentar peça já, né? E os textos de monografia são mais curtos, é outro esquema, né, do que da nossa época. Isso. E eu tava muito afim, assim, de fazer uma monografia, escrever alguma coisa, só que, ao mesmo tempo, né, que, beleza, tô afim de compor, assim, música de concerto, de tradição europeia, eu também ficava assim, cara, eu não tô afim de escrever sobre isso, eu não tô afim de fazer uma composição e ficar falando sobre mim, né? E, então, tipo, eu fiquei pensando, pô, qual é um lance, alguma coisa que eu me identifico, que eu gosto muito de ouvir, que tô afim de falar sobre, e o funk apareceu um pouco aí, né? Porque ao mesmo tempo que ficava ouvindo as músicas de concerto e tudo mais, eu tava ouvindo pra caralho o funk, né? Tava cada vez mais começando a escutar. E aquilo me chamava muito a atenção, assim, porque de certa forma eu acho que a linguagem ou os elementos sonoros que a gente ouve no funk, em certa medida, podem ser comparáveis com aquilo que a gente escuta na música de concerto, na música contemporânea. Né? Não acho que são as mesmas coisas, não representam as mesmas coisas, mas se você olha e fala, pô, esse som aqui você tem ali, vice-versa, tal, e começou a me chamar a atenção, ficar ouvindo, tal, e pensei, pô, acho que eu tô a fim de fazer um trabalho um pouco por aí, né?
E aí eu fui começar a explorar um pouco isso, né? E aí eu fiz o TCC com o Paulo Moura, né? Ele tinha dado uma matéria na época que também abriu a cabeça lá, que era de culturas brasileiras, né? E aí eu falei, pô, mano, funk é muito foda, eu podia começar a explorar um pouco mais isso, né? Abriu a minha cabeça, abriu a minha escuta. E aí eu comecei a explorar e fui fazer o TCC com ele. E aí a gente abordou um pouco mais do funk como um subgênero da canção brasileira. Mas no sentido de, por exemplo, explica aí para a pessoa que nunca teve contato às vezes com trabalho acadêmico. Por exemplo, a pessoa tá falando, o cara fazia composição e ele fez um TCC de funk. Você compôs um funk no seu TCC? Não cheguei a compor o funk. Às vezes a pessoa começa a maquinar isso. Vou entrar na faculdade de composição, será que lá eu vou ter que fazer um negócio que eu queira no TCC? E daí esse cara fez um funk. Como é que foi? Como é que foi o trabalho? Então eu não cheguei a fazer um trabalho de composição, não. Foi um trabalho, assim, de análise, né? Eu fiz um pouco de uma revisão bibliográfica ali. E... Porque, na real, assim, tipo... Eu também sempre me identifiquei muito com um pouco com a análise, né? Eu acho que quando você entra na faculdade de composição, uma das coisas que você faz é ficar ouvindo e analisando coisa, né? Aham. E porque acho que faz parte do processo, você analisar para você ver o que você gosta e aí o que você gosta você copia e faz para você, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Então, tipo, Uhum. é um pouco por aí. E aí eu acho que sempre tive um pouco dessa escuta e querer começar a analisar. E aí o que eu fiz foi mais um trabalho de análise, né? Para isso, eu me baseei um pouco no trabalho do Luiz Tati, né, que ele tem lá no Cancionista. Não fiz uma análise como ele faz, mas ele dá umas categorias, né, de como dá para organizar a canção, e aí eu comecei a usar essas categorias para organizar alguns subgêneros do funk, a partir do que você pode ter de melodia ou de inflexão melódica, de perfil. Então ele fala um pouco sobre, vamos ver se eu lembro, que faz tempo que eu não vejo isso, mas ele fala sobre passionalização, figurativização e tematização. Basicamente é para enquadrar alguma coisa assim que você usa mais um tipo de música que tende mais a contornos melódicos, né, uma música mais melismática, né, que você canta mais, que você imposta mais a voz. Por outro lado, você tem algo que fica muito mais perto de uma nota só, né, que você valoriza muito mais as diferenças de consoantes. E a outra ideia é que dentro dessas duas categorias você pode gerar assim figuras e imagens, né, de qualquer coisa que seja, né. E mais ou menos pensando nisso, tem alguns subgêneros do funk que vão mais para um lado, tem uns outros que vão mais para o outro, tipo o funk melody é um que vai mais para essa ideia de passionalização, que seriam essas melodias assim que você tem mais diferenças, mais melismas, mais contornos melódicos, e do outro lado você tem tipo um funk proibidão que é muito mais próximo daquilo que se faz no rap, né, que vai muito mais para a voz falada, e aí seria nessa ideia de tematização, por exemplo. Aham. E daí tem gente que, por exemplo, tem muita dificuldade de entender análises que são feitas com esse repertório que é muito novo, assim, muito, muito fresco, né? Porque, por exemplo, a pessoa só consegue pensar em parâmetros que são de música de 200, 300 anos atrás, né? Então, sei lá, fazer análise de contraponto, o cara acha que é o máximo que dá para um analista fazer é fazer uma análise de um contraponto do Josquin Depré. Total, total. E é um lance assim, né? Porque, beleza, você acha que só dá para fazer análise sobre essas coisas, mas é porque também a musicologia desenvolveu ferramentas de análise a partir desses repertórios, né? Aham. E aí, tipo, você vai lá e você aplica esses modelos de análise, ó, beleza, posso analisar essa música e tudo mais. E aí, quando você se depara com um repertório que, de repente, não foi desenvolvido ferramentas ainda, dentro acho que do entendimento assim, acadêmico da coisa, porque acho que os funkeiros fazem as próprias análises, desenvolvem as próprias teorias musicais, né? Então, tipo, se você não tem essas ferramentas, logo elas não são aplicáveis. Então, é você analisar um repertório. E ao mesmo tempo também não quer dizer que você não pode pegar um funk e entender o contorno melódico, organizar em acordes e aí colocar aquilo dentro de uma estrutura rítmica e fazer uma análise tipo tonal, né? Aham.
é possível, só não é possível de ficar extrapolando muito de repente, né? Se não são essas coisas que estão em jogo na música. Uhum. Às vezes nem é o mais relevante, não é isso, né? Pra que Total. você vai dar tanto valor assim pra uma análise sei lá, da complexidade tonal do negócio, sendo que não foi pra isso que a música foi feita exatamente. Foi Total. pra dar relevo pra outros elementos. Pra que você vai ficar falando disso exatamente, né? São decisões que tem que tomar quando você tá fazendo análise, né? Sim. E às vezes a pessoa tem um repertório curto e tem dificuldade de entender que achar acorde nas peças, assim, ficar Uhum. dando nome de acorde, isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. Pois é, pois é. Ou é repertório curto, ou às vezes assim é um mau caratismo também, né? Sim, tem isso. Tem isso também. E daí, terminou lá, seu trabalho foi muito bem recebido pelos seus colegas da área de composição, acredito? Eu acho que até que sim, assim, eu pelo menos nunca vieram para mim diretamente falar, olha que negócio horrível você tá fazendo, né? Aham. Eu acho que na verdade assim, tipo, dentro da nossa turma, da nossa geração na universidade, eu não tive nenhum problema, não me receberam mal ou julgaram, pelo menos que eu saiba, né? E não que eu não saiba que existe, pois existe gente aí da nossa geração que realmente olha torto. Mas eu acho que às vezes o ataque, ou ver como um tema menor, é mais às vezes o que eu vi por parte de algum docente ou outro, né? Aham, como se fosse uma mera curiosidade qualquer dentro de um repertório, né? Isso. Do que um tema de pesquisa, né? É isso que você está querendo dizer? Sim, sim, sim. Né? Como talvez nem relevante de você chegar e pesquisar, porque você vai pesquisar funk carioca se tem Luciano Berio pra gente pesquisar, né? Sim. Aham. Tem agora você falou, puxou o Bério, tem uma. Eu lembro que na época eu tinha visto a sua defesa e você fazia uns paralelos de algumas estratégias do Bério, assim, com, com um repertório de funk, né? Do tipo de uso de timbre vocal, né? Isso, porque tem um pouco isso, assim, tipo, eu lembro que eu acho que o que eu cheguei a colocar no meu TCC tem uma peça, uma sequência de peças lá do Berio, né, que chama-se sequências, né, que a ideia dele é usar um instrumento e fazer mais ou menos desse instrumento um tipo de sonoridade polifônica, né, generalizando um pouco assim. E meio assim, o que você acaba tendo em algumas batidas de funk é um pouco isso. Você tem o mesmo timbre, como um beatbox, né? Só que aquilo tem camadas, né? E como a locução vocal você só consegue emitir no primeiro momento, né? Emitir uma coisa de cada vez, né? Então você acaba tendo uma escuta muito parecida, né? Você ouve Uhum. camadas, né? De baixo, de uma imitação de um chimbal, de uma caixa, imitada no tum tchá. E falando especificamente de beatbox de funk, não digo beatbox tipo que o Fernandinho beatbox faz, que consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, Aham. né? E então um pouco nesse sentido, né? Tipo, você consegue ter um resultado que a princípio parece melódico, só que polifônico. É a mesma coisa que o Bach vai fazer, sabe? Com as partitas, por exemplo, né? Sim. Tem uns paralelos. Não que seja a mesma coisa, né? Isso, não é que Cada um tá trabalhando no seu contexto, né? Mas tem algumas coisas que dá pra ver paralelos mesmo, assim. Isso, tipo, não quer dizer que os funkeiros pensam nisso quando eles fazem, né? E também não quer dizer que não é que eles não possam pensar assim na hora de fazer, né? Mas é que de repente você consegue fazer um paralelo entre sonoridades, falar, olha, isso acontece aqui e ali, pode ser que Uhum. tenha algum tipo de, sei lá, de forma de composição, de processo de criação que seja semelhante. Sim. E do mesmo jeito que às vezes a pessoa não entende pra que você tá falando desse negócio de beatbox de funk, nada a ver, é coisa pequena. Tem gente também, você coloca um Bério, uma sequência pra voz do Bério, pra pessoa ouvir primeira vez, ela vai achar que aquilo é uma parada de maluco que não faz o menor sentido, né? Tipo, eu lembro uma vez que eu tava em casa, né? Tava com os colegas em casa, isso faz muitos anos, tá? Muitos anos. Daí eu tava vendo alguma coisa de repertório atonal
eu tava vendo alguma coisa do Schoenberg mesmo pra violoncelo. Alguma coisa do Decafônica, acho. Eu não lembro qual que era a peça exatamente, mas tinha um colega meu que é completamente leigo assim, não era do meio nem nada. Daí eu tava vendo o vídeo lá, ele olhou assim e falou, mas caralho, essa mina aí, que instrumento desafinado, não acerta uma nota. É foda, é foda. E a mina suando, arregaçando de tocar o cello lá. Coitada. A mina debulhando o violoncelo lá. E o cara, pô, mas a mina não acerta uma nota, bicho. Pô, total. Você sabe que isso eu fiquei pensando muito nisso assim, né, quando eu estava escrevendo minha dissertação. E existem uns argumentos que você usa para deslegitimizar assim música contemporânea, né? Que é igual que às vezes você ouve no funk, né? Tipo, pô, não tem melodia, não tem ritmo. Esse é o tipo de coisa que você fala, pô, você vai ouvir um tipo Lux Aeterna lá do Ligeti e fala, caralho, não tem melodia. Olha o ritmo, não tem ritmo aqui, ó, não tem pulsação, né? E você fala, caralho, mano, como que uma coisa com o tempo consegue ser legitimada, né? Tipo, um repertório como um Lux Eterna Vida, e o funk não. O funk não pode ter melodia, ele precisa ter melodia, ele precisa ter ritmo, ele precisa ter... Assim, isso que quer dizer que tem, né? Não é nem que não tem, né? Uhum. Mas, sei lá, é opressor, né? E é muito louco, porque, tipo, eu falo assim, caralho, mano, a gente... De certa forma, dentro da música contemporânea existe um preconceito, porque majoritariamente a música de concerto que se toca é aquela música de concerto que você vai ouvir, assim, um romantismo, um classicismo, no máximo alguma coisa do século XX que é bonitinha, para agradar a galera da Sala São Paulo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca uma coisa torta, assim, vai todo mundo embora. Eu lembro de num concerto que teve um Schoenberg, que era o Noite Transfigurada, e que, tipo, é mal de boa de ouvir, né? Uhum. E que, beleza, ouvimos, aí depois teve uma peça do Pierre Boulez, né? O Le Marteau, e, cara, era assim, tipo, já tinha... Le Marteau Saint-Maître, né? Isso mesmo. E é difícil de ouvir, assim, um pouco. Pra quem vai ouvir pela primeira vez, é complicado, né? E assim, o que eu lembro muito é disso, assim, tá vendo concerto lá, ouvindo e cada hora, assim, a galera indo embora, né? E que, sei lá, assim, não vou dizer que tá certo ou tá errado, né? Mas quando você chega e fala assim, tipo, porra, né? Aqui é um ambiente que se toca música de concerto e tudo mais, Sala São Paulo, você tem um tipo de ouvido que foi educado, né? Sim. Só que quando você tem os outros tipos de repertórios que vai para música contemporânea, isso não é abraçado, né? E aí você tem essas justificativas para falar, não toca esse tipo de repertório porque não agrada as pessoas, porque não tem melodia, não tem ritmo, parece que o cara tá fazendo qualquer coisa, né? Tem vários exemplos em música europeia, assim, de quando os caras eram contemporâneos dos críticos, alguns críticos falavam o caminhão de merda pra cima do cara, né? Então, por exemplo, tem bastante coisa, assim, falando, sei lá, de sinfonia do Beethoven, que os caras metiam o louco pra cima, falando que era muito barulhento. Nossa, O Beethoven, né? Crítica. Porque, realmente, você pega uma partitura do Beethoven, tem fortíssimo, atrás de fortíssimo, assim, tem 3, 4 F a todo momento, assim. Então, você tem uma massa sonora muito fodida mesmo, né? E daí, de repente, na época, assim, alguns achavam que aquilo era demais, né? Uhum. Você tava corrompendo algum tipo de elegância da música, o Beethoven queria que se fudesse, acho, né? E daí fez os bagulho dele. Tem uma história também naquele livro Ruído. O resto é ruído, não é? Sim, do Alex Ross, né? Isso. Que ele fala que no ensaio da estreia da Noite Transfigurada do Schoenberg tinha um compositor que agora eu não me recordo quem era, que estava sentado vendo o ensaio e o Schoenberg pediu a opinião e daí o cara falou, pede pra orquestra me tocar um dó maior. Daí a orquestra tocou, daí ele levantou e falou, obrigado. Saiu.
Tem uma história assim, né? Eu tinha que pegar pra confirmar o Caralho. contexto exato, mas rolou uma parada assim, né, cara? Então, sempre tem certa resistência, assim. Daí, lógico que para funk, por exemplo, você tem uma resistência que é reacionária e desproporcional, né? Sim, pra caralho. Eu acho que. Assim, acho que a gente tem que lembrar muito que a gente vive num país assim, de uma estrutura racista, né? E eu acho que para além da perseguição que, se você quisesse falar, não existe racismo no Brasil, vamos supor, né? E aí você persegue o subgênero porque ele não tem melodia, ele não tem ritmo, que nem, olha só, pô, as coisas precisam ser assim, assado e tal. Para além disso, né? Tipo, ok, para além desse problema, você tem, tipo, pessoas, assim, subalternas, sabe? Na sua maioria pretas, jovens, periféricos, assim, que, tipo, são perseguidas historicamente, né? Então, essa é uma herança que a gente pode falar, veio do samba, que vem lá de trás, né, e que hoje é do funk, né? A perseguição não é só sonora, né, mas é também o que esse som representa, né? São essas pessoas, Uhum. especificamente. Aliás, fica a dica aí para quem tá ouvindo de assistir um documentário bem didático do Emicida, que ele lançou recentemente na Netflix, né? O Amarelo. Sim. Que é um disco fodido, puta disco absurdo. Só aquele disco dele lá daria um programa da hora aqui também. Mas ele, além disso, no documentário, ele entrega assim, uma série de informações históricas de uma forma bem didática de como o samba foi perseguido como gênero por causa das pessoas que estavam associadas com o samba, da criminalização do samba. Isso aconteceu também com o funk, né? Tem Uhum. um colega nosso que fez um trabalho sobre funk escolar, no período que a gente estava na graduação, acho também. Sim, sim. E ele falava sobre os momentos que o funk foi criminalizado no Rio de Janeiro. Então, como você criminaliza? É foda, né? É foda e, É, tipo, é recorrente, assim, todo ano aparece alguma coisa, né? Em 2017 teve um, né? Eu acho que, inclusive, em 2019 teve um outro, né? De um deputado, é. PSL, né? Se não me engano. Uhum. Aí, se você quiser, você tira essa parte depois, né? Nem falou o nome do arrombado. Bom, beleza. E daí, você começou a arrumar para uma área, para uma sub-área do conhecimento dentro, porque a gente, dentro da universidade, a gente vai trabalhando com afunilamento, né? Então, a gente tem a área de artes, por exemplo, que a gente entra, todo mundo está lá na área de artes, daí música. Daí, dentro da música, você tem uma série de conhecimentos que vão sendo desenvolvidos pelos pesquisadores ali, né? Então, musicologia, você tem educação musical, você tem performance hoje em dia, né? Composição mesmo. E você, quando entrou no mestrado, você entrou para a área de sonologia, né? Isso, isso. Eu tava muito pensando de que área eu ia, né? Pra ali da música. E eu acho que foi muito, assim, um pouco instigado pelo estudo na música eletroacústica, né? Porque a sonologia, lá na USP, pelo menos, assim, o estudo da música eletroacústica e de outras linguagens, assim, de vanguardas, linguagens sonoras, é uma coisa um pouco intrínseca, né? Então, tipo, eu pensei, pô, vou continuar estudando um pouco aí pela sonoridade, queria estudar um pouco mais do funk a partir da produção musical. E a sonologia era justamente essa sub-área que conseguia abarcar isso, né? Mais voltado para os estudos do som, do fenômeno sonoro, assim, de estudos de marcas sonoras, né? Então era mais no sentido que eu queria estudar o funk, né? Uhum. E entrando já um pouco no tema da sua pesquisa, você fala muito no seu trabalho de dois termos, principalmente, né? Pelo que eu entendi. Você me corrige aí, puxa a orelha aí se eu tô falando merda, tá? Claro. E o primeiro termo seria fidelidade sonora, né? E o segundo termo seria crueza sonora, né? Isso, a crueza foi algo que eu
procurei desenvolver, né? Que é a parte da hipótese que você estava cunhando durante o trabalho, né? Isso, isso. Ó, eu acho que quando a gente pesquisa, assim, existe um pouco da nossa experiência de vida ali que a gente vai botando, né? Pelo menos acho que em pesquisa em arte, né, na música, às vezes a gente acaba se envolvendo porque você analisar alguma coisa, um fenômeno sonoro, passa um pouco pela sua subjetividade. E aí você vai fazendo algumas relações, né? E aí a ideia de pensar na fidelidade sonora para fazer paralelos com o funk vem a partir mais ou menos de perceber que no YouTube começava a rolar muito umas rádios de lo-fi hip hop, né? E que eram justamente uns beats assim que apresentavam um ruidinho, uma distorção, alguma coisa, e aquilo começava a bombar, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, às vezes quando você escuta funk, às vezes você tem uns sons estourados, né? Tem uns ruídos e tudo mais. E eu fiquei pensando o quanto isso pode ser uma coisa que é desejada ou não dentro do funk, se isso é pensado pelos produtores ou não, né? Se é intencional ou não. E aí foi investigar o que é fidelidade sonora, que assim, que é um tema já bastante assim debatido, já até tanto quanto resolvido, né, dentro da academia. Mas é justamente pensando, generalizando, fiz uma divisão que quem faz é o Marcelo Bergamin Counter, né, que é um pesquisador da comunicação, se eu não me engano, ele é de uma faculdade do Rio Grande do Sul. Né. Ele tem um trabalho sobre lo-fi, chama-se Lo-Fi Música Pop em Baixa Definição. E ele faz uma divisão legal, assim, de como você pode entender fidelidade sonora. E uma é justamente você pensar na fidelidade que um meio tem. Por exemplo, o meu celular ele reproduz uma música e assim, enquanto o meu celular consegue reproduzir aquela música fielmente como ela foi gravada. Né? A outro apontamento que ele faz é justamente a fidelidade da gravação. Então, o que aqueles microfones, um sistema de áudio consegue captar aquele som o mais próximo possível da fidelidade. Né? E um outro paralelo que ele faz também, que eu utilizo na dissertação, é que muitas vezes, quando você faz uma divisão de fidelidade sonora, você divide em hi-fi e low-fi. Né? Então, alta fidelidade e baixa fidelidade. E muitas vezes isso é equiparado às noções de ruído para o lo-fi e de sinal para o hi-fi. Né? E aí existe até um juízo de valor, né? Como se uma coisa fosse boa e a outra não. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, hi-fi, quando tá falando de fidelidade sonora, seria você ter um som que ele é como se fosse o som mais perto do ideal daquele som? Isso, vamos dizer assim, conseguisse ser uma reprodução idêntica, né, àquilo que é. Só que assim, isso que é ao vivo. Só que assim, isso não existe, porque claro. No fim das contas, você pode ter o melhor equipamento que for. Assim, você tem situações de escutas completamente diferentes. Você tem uma pessoa que tem um ouvido que ouve de um jeito, a outra que ouve de outro jeito. Aí você tem um modo de escuta, sei lá, você está ouvindo isso num carro, você está ouvindo num concerto. Né? Então, assim, uma fidelidade mesmo, ela não existe. Né? Ela tenta se chegar o mais próximo possível sim. de. É uma fidelidade pleitada, né? E além disso, assim, fidelidade é uma coisa que é usada enquanto estratégia para vender equipamento, né? O negócio é capitalizado também, né? Então, tipo, o hi-fi é um termo que surge assim pouco depois do contexto pós-guerra para vender equipamento de som para homem de meia idade, assim. Né? Então, tipo, tem um interesse comercial por trás disso. Se você vê essas plataformas de streaming, assim, tipo, Tidal lá, eu falo, pô, aqui a gente tem um som mais fudido que você vai ouvir e tudo mais, né? Só que assim, se você ouve, tipo, o som do Tidal num headphone, assim, da Multilaser, tipo... Sim. Né? Então... mas daí, então, basicamente é quando você acaba falando de fidelidade sonora mais voltado para captação mesmo, né? E daí essa questão de como a pessoa vai ouvir é um pouco mais variável, né? Mais complicada de controlar, né? Isso, essa subjetividade não tem como a gente controlar. Por isso que o que eu falo na minha dissertação é que fidelidade sonora é um conceito relacional, né? Que, tipo, existe uma relação entre objeto, sujeito, que vai ouvir aquilo, vai interpretar de um jeito, porque também tem os seus meios de transmissão.
né? Então isso depende sempre de uma relação, né? Se você usou um microfone X com a mesa Y, com o Luiz Henrique, que tem um livro de acústica, ele fala numa parte sobre cadeia de fidelidade sonora, né? Que são essa série de equipamentos que vai reproduzir o som do jeito mais igual possível. Além disso, assim, também acho que é muito bom a gente lembrar que o próprio microfone é um instrumento musical, né? Que você está lá captando e aquela captação tem um determinado timbre, né? Que vai ser desejado e às vezes aquele timbre, assim, tipo, é desejado numa estética, né? Uhum. Uhum. Então, às vezes a faixa, né, de frequência que o microfone capta, mesmo que ela não seja tão ampla, às vezes um microfone tentar falar bem diretamente, assim, às vezes você pega um microfone ruim, mas é o som do microfone ruim que faz a diferença para a música ficar boa Isso. na estética que você está procurando, né? Isso é desejado de repente, né? Sim. E fora as técnicas de manipulação, que aí você pode Sim. pensar se é mais técnico ou tecnológico, o quanto você distancia o microfone da pessoa, né? Se você vai usar um filtro ali ou não, né? Enfim, acho que tem N técnicas, você tem o microfone em si, e isso também é uma qualidade estética, né? Sim. Então, quando você tá gravando, sei lá, bossa nova, você precisa de um microfone que ele esteja captando a voz com a impedância da voz falada, por exemplo, né? Isso, ficar bem pertinho para ficar com aquele som de Bem ASMR, pertinho. assim, né? Sim. Agora, se você tá pegando uma voz lírica, é melhor colocar longe, porque senão a pessoa explode o microfone. Exatamente, a captação Estoura muda tudo. Né? Muda tudo. E como que isso foi te levando para descobrir coisas no repertório que você estava estudando? Qual que era o repertório que você estava estudando e como que isso foi se relacionando com o conceito de fidelidade sonora? Então, tipo, eu primeiro fiz essa percepção assim, ouvi as coisas pela minha experiência de escuta, né? Fui ouvindo e falando, caramba, tem algum repertório aqui que usa muito mais coisas estouradas que as outras, né? Estourado de tipo de clipado mesmo, né? E que estão aí, né? E aí eu fiquei coletando um pouquinho de algumas músicas, né? E aí a minha ideia era um pouco investigar dentro de um repertório que eu selecionei como que isso acontece dentro dessas músicas e se a gente pode falar, existe uma identidade a partir daí, essas coisas se relacionam de algum jeito. E claro, assim, no meu mestrado eu tive uma ideia assim, muito louca, que se fazer uma análise de um monte de música, né? Eu tinha selecionado 8 músicas para fazer a análise, aí eu mudei para 6, aí eu mudei para 4, ficou 3 no fim das contas. Né? Porque também foi recortando. Porque o enfoque também que eu dei para análise, ele era um pouco maior e não tinha como contemplar 8 análises ali. Mas a ideia original era fazer uma análise de 2 músicas de cada estado do Sudeste, né, para perceber se existe uma identidade sonora a partir daí, né? É isso que eu queria tentar responder, né? E aí eu acabei selecionando, no fim das contas, uma de cada estado, tirando o Espírito Santo, que era Minas, Rio e São Paulo, né? Justamente entender como que isso se relaciona com as sonoridades. Aí eu selecionei algumas músicas, né? E eu lembro que no original que tinha selecionado, quando eu já tinha passado para 6 músicas, eu tinha escolhido assim, tipo, Dentro do Carro, do MC Kevin e o Chris, tinha selecionado uma do DJ Polivox, que era Rock para as Piranhas, de São Paulo tinha selecionado Bumbum Tantan e Xanaína. E Xanaína foi uma das músicas que eu falei, caramba, cara, é muito estourado aqui as coisas, né, a produção, e foi das músicas que levou a querer pesquisar isso. E em Minas eu escolhi uma do DJ PH da Serra, né, e do TG da Inestan, com o MC Rick, que é o Cobiçadas do Twitter. E tinha uma outra também que eu tinha selecionado, que agora eu não me lembro o nome. E aí depois, se eu souber, eu falo. Tá na descrição, eu não lembro. Mas no fim das contas ficou uma de cada, né? Que foi Cobiçadas do Twitter, Bumbum Tantan e Dentro do Carro, né? Que eram músicas que de alguma forma tinham essa sonoridade, que tinha uma correlação com a estética lo-fi, que eu queria perceber se tem realmente um modo de produção parecido, se as pessoas que produzam pensam desse jeito ou não, né? E aí testar.
E pensavam? Alguns sim, outros não, né? Alguns era sem querer. A fidelidade, essa coisa era sem querer mesmo. Isso, não era intencional, né? Aham. Então, eu fiz duas entrevistas, né? E eu utilizei uma gravada, né? Eu quis fazer as entrevistas com os DJs produtores, com cobiçadas do Twitter, que é do MC Rick, e a produção de dois DJs, do TG da Inestan e o PH da Serra. Consegui fazer a entrevista com o PH da Serra, que é um que produz, né? Fiz a entrevista lá no aglomerado da Serra com ele. E essa música é muito louca. Assim, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas existe uma intenção, mas não é a mesma intenção que, por exemplo, vai acontecer no Rio de Janeiro com aquilo que o DJ Isaac 22 faz, né, com Dentro do Carro, que já é muito mais sujo, é muito mais intencional em ser assim, né? As pessoas, ele me falava assim no entrevista que as pessoas gostam de ouvir um som um pouco mais sujo nos bailes de favela do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, ali existe super um desejo de ser assim, né? Já em Minas, assim, nem tanto. Isso aparece de um outro jeito. Uhum. Então, se o cara faz uma música muito limpa do ponto de vista dos timbres, assim, sai cortando todas as arestas e fica tudo limpo, tudo muito afinado, muito assim, olhando, falando de um ponto de vista de um senso comum, né? De afinação, né? Uhum. Se tá tudo muito afinado, muito limpinho, na verdade é uma estética que não é desejável. Pega mal, né? O que eu entendi do que ele me falou é que, tipo, a galera gosta de ouvir mais o som sujo mesmo. Aham. Isso no Rio de Janeiro. E no baile até especificamente, não é na produção, porque o que eu quis, na verdade, analisar é a produção musical, é aquela mídia enquanto faixa que vai ser distribuída nos meios X, no YouTube, Spotify e tudo mais. Mas quando essas Uhum. músicas tocam no baile, tem um desejo, um interesse que o som seja estourado, né? Aham. Porque de repente não bomba tanto. Ele deu um exemplo, tem uma produção, acho que é do DJ Pereira, que é a música do MC Livinho, que é o Fazer Falta. Você pega essa música, assim, parece um pop maravilhoso, lindinho, toda aquela coisa perfeitinha, né? E essa música, quando foi pro Rio de Janeiro, não estourou, né? Pelo menos assim no YouTube você olha assim, pô, estourou a música, mas no baile não tocava tanto. Aí ele me falou que teve um DJ lá do Rio que pegou, colocou um tamborzão, assim, deixou o som todo distorcido e tudo mais, tocou no baile, estourou a galera, assim, virou hit no baile, né? Aham. Então é um exemplo, assim, de como, tipo, essa sonoridade é desejada dentro desse contexto, né? Uhum. E não só na produção, mas também ali, tipo, no contexto do baile, no contexto da festa, né? Aham. E, Que alguns nichos considerariam mal feito, né? isso, Tem gente que consideraria, tá fazendo um negócio de qualquer jeito, não, mas é isso que as pessoas estão buscando, às vezes, né? Ouvir desse jeito, porque relaciona, acho que com algum tipo de sentimento, talvez de nostalgia, alguma coisa assim, de coisa conhecida, não sei. Daí você me fala, mas ó, acaba criando um afeto, facilitando o afeto da pessoa por aquilo, né? sim, eu acho que o envolvimento é diferente, assim, né? Acho que faz parte da experiência das pessoas, né? Seja porque esse som chegou porque as pessoas não sabiam muito usar como fazer as coisas, a técnica não era tradicional e tudo mais. De alguma forma você cultivou essa escuta e aí vai. Né? Ou seja, porque, mano, a gente gosta de ouvir o som assim, deixa estouradão mesmo no talo e vai. Né? Mas de alguma forma isso cria um sentimento, né? De conexão a partir dessa experiência sonora. E é muito louco, porque eu lembro que ele me falou também, assim, que, tipo, as rádios no Rio não tocavam muito esses funks saindo estourado, assim. Tinha que dar uma limpada para poder sair na rádio. Uhum. A próprio dentro do carro, para poder fazer com que estourasse a música, ele não fez tão sujo assim. Ali teve um cuidado de deixar um pouquinho mais polidinho, porque aí isso bomba também no mainstream, né? Porque Uhum. tipo, é um som assim, esse tipo de som, é um rolê mais underground, né? E no sentido de que, tipo, mano, não é isso que toca, sabe, pela grande mídia, né? Você até pode ter no YouTube, ter muita visualização, mas não é isso que circula nesses meios.
né? Então, tipo, é mais underground, e as pessoas gostam de ouvir o som assim. Quando vai para o mainstream, tem que estar um pouquinho mais polido, não pode ter palavrão, essas coisas também. Uhum. Né? Uhum. Quando vai aumentando o nicho que você tá tentando atingir, né? Pra chamar mais gente pra te conhecer, né? Sim, sim. Sim, isso é a estratégia normal de qualquer tipo de música, é ir se adequando nesse sentido, né? Qualquer tipo de música, não é exclusividade de um tipo de produtor ou outro, né? Sim, sim. E que eu acho que assim, tipo, isso de repente é uma coisa que rola no pop, no mainstream, vamos dizer, é um standard de como as coisas devem ser feitas, né? Mas é muito louco como eu acho que o funk sempre também estourou muito fora desses meios, assim, e muito reconhecido por todas as pessoas, de um jeito que assim, pô, o som do funk, tipo, sabe, é estourado, né? Não é aquela coisa mais bonitinha, polida. Acho que é uma forma de existir isso, né? Uhum. E daí, então você investigou como que funcionava essa utilização de som distorcido, de presença de ruído, por exemplo? Isso, então assim, tipo, tá, em termos de metodologia, né? Selecionei essas músicas, elas tinham que ter essa característica sonora. Então, escutar de um jeito, tinha que ter esse pré-requisito de serem músicas desse eixo que eu quis estudar. E aí eu fui primeiro partir para uma transcrição. Eu fiz transcrições para notação tradicional e usei espectrogramas, né, para fazer as análises, né? E para aí eu poder organizar o material sonoro que eu tinha ali à disposição. E aí eu fui separando em camadas, entendendo o que era de uma É, coisa. vou pedir para você fazer um parênteses aí, explicar para a galera o que é espectrograma. Seria a representação do som na onda por um software que você tem, né? Uhum, Então, é uma representação sonora, gráfica, né? uhum. Que é diferente da partitura. A partitura também tem alguns elementos que ela consegue representar, né? Mas por que você escolheu fazer as duas coisas, por exemplo? Então, a partitura, ela vai dar conta mais de separar as coisas que acontecem, né? Então, você tem Uhum, um som, tipo, você tem alguma coisa que está acontecendo na música naquele instante, né? Aquilo, de repente, pode estar acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está ouvindo um baixo com um bumbo, com o cara cantando, tem um chimbal, tem uma virada aqui depois e tal. Isso tudo no espectrograma vai ser tudo, tipo, representado de um jeito ali na sim, onda sonora, né? simultaneamente, né? Isso. E aí o que eu tive que fazer na escuta é decupar um pouco isso, tipo, tirar em camadas, né? E entender o que é cada coisa que está acontecendo, né? Então, mais ou menos assim, tipo, o espectrograma faz com que eu consiga ver, de repente, algumas coisas mais de qualidade de som que eu não vou conseguir ver só, tipo, escutando e transcrevendo, né? Eu vou perceber, de repente, no espectrograma onde tem mais presença de grave, de agudo, de médio, né? Uhum, E, uhum, na partitura não, porque a partitura assim, ela consegue representar de uma maneira eficiente duração, altura e em certa medida timbre, né? E o uhum, espectrograma acaba pegando esse pedaço um pouquinho mais também do timbre, né? uhum, Então teve que realizar essas duas coisas, né? Fazer um espectrograma e fazer também a transcrição para notação tradicional. Aí, a partir daí, eu analisei também, eu não só analisei sonoramente, eu analisei as batidas para entender como que era construída a música na sua estrutura. Né? E aí, para isso, eu usei um trabalho da Adriana Facina, do Renan Moutinho, do Carlos Palombini e do Denis Novaes, que eles fizeram sobre o Deu Onda, que é aquele funk que ficou muito famoso porque ele era tipo, bitonal, né? O acorde menor com a melodia maior. Né? aham, E aí eles desenvolveram determinadas ferramentas a partir dessa música. E uma das ideias também que eu tinha era saber se é possível extrapolar isso. Né? Dá para usar essas ferramentas que surgiram nesse artigo para a gente analisar outras coisas do funk. E que é possível sim, mas a gente tem que colocar algumas outras coisinhas que apareceram porque as músicas são diferentes. E, então aí a ideia era entender essas camadas, vamos entender como que é a batida, como que é o pontinho, como que é a melodia, e aí entender sonoramente essas coisas, né? E para entender sonoramente, aí eu utilizei o trabalho do Adam Harper, né, que é um trabalho sobre música lo-fi, que ele faz algumas classificações sobre imperfeições, né, imperfeições fonográficas, que é imperfeições que vêm da tecnologia,
imperfeições não fonográficas que seriam imperfeições que não vêm da tecnologia, mas que são captadas por ela, né? Então, tipo um ruído de fundo, assim, no ambiente. E aí entender como que essas coisas acontecem dentro desse meio. Ah, esse daqui é um som que tem distorção, esse daqui é um que está carregando ruído. E aí ver como que isso compõe a textura, né? Porque essas coisas acabam se somando na textura da música. Depois disso, depois de chegar, de fazer as análises e tal, você começou a abordar essa hipótese da crueza sonora e começou a tentar descrever o que seria isso? Sim, então... Foi esse o caminho ou foi uma coisa meio andando junto e daí você já estava percebendo? Isso, é mais né, nesse sentido, foi meio que concomitante, tipo, ao mesmo tempo que eu estava lá analisando, eu sabia que já tinha esses componentes, né, e foi andando ao mesmo tempo, foi junto, né. Então, também as entrevistas, isso foi uma outra das coisas, as análises eu fiz entrevistas, né, fiz entrevista com o DJ Isaac 22, fiz entrevista com o DJ PH da Serra, e com o MC Fiote, que eu não consegui entrevistá-lo, né, eu utilizei uma entrevista do jornalista Rodrigo Ortega. E os depoimentos deles eram muito importantes para entender como que eu posso organizar essa ideia de crueza sonora, né? Que eu coloquei desse jeito, né? Mas muitas vezes não vou chamar de crueza, vamos chamar de repente de sujeira, né? Uhum. E então o que eu quis assim tentar dizer com crueza, né? Eu primeiro peguei uma ideia que vem do Göttinger, né? Sobre assinatura sonora, né? Seria justamente essa assinatura sonora, essa característica que é, sabe, a assinatura de um produtor, né? Você entende pelaquela característica sonora que tal pessoa fez, ou você entende que determinado som vem de um determinado software, um determinado equipamento, né? É tipo eu saber que um som é de um piano Fritz Dober ou de um piano Kawai, né? Porque a característica sonora dele, a assinatura sonora é justamente essa. Mas esse contexto ele surge muito mais assim no sentido dessa coisa da produção musical, da tecnologia de gravação, né? E aí, então entender justamente a crueza como uma assinatura sonora, né? Então uma característica sonora que vai aparecer em diferentes níveis dentro de um determinado repertório, né? E o que vem da crueza, né? Vem essas características sonoras de distorção, ruído, né, de uma forma não tradicional de fazer linhas de baixo, por exemplo, né, ou de outras formas não ortodoxas, né? Então essa crueza que seria o que conferiria essa característica. E ela se opõe fundamentalmente ao modo de produzir mainstream, né? Isso acontece com alguns funks que eu analisei, outros nem tanto, né? Porque de repente não existe essa intenção assim, né? Ela tá lá, mas não existe essa intenção. Às vezes você diz que não existe intenção porque a pessoa, no momento, às vezes ela tá limitada aos equipamentos de gravação que ela tem acesso e por isso que a coisa sai crua, né? Entre aspas. Isso. Se ela tivesse acesso a certos outros equipamentos, né, de top de linha, assim, de repente ela não faria daquele jeito. Sim, tipo o MC Fiote, né? O MC Fiote tinha um celular para gravar o áudio e não tinha nenhum lugar isolado ali, né? Então, tipo, tá, o som dele... Do Bumbum Tantan? Do Bumbum Tantan, né? Ele gravou no celular? Gravou no... Androidão? Gravou no celular. Acho que ele tinha um iPhone, né? Tá tirando. Caralho! Gravou no celular e aí, tipo, ele colocando a mão em cima da boca, né? Pra dar uma abafadinha. Pode crer, olha só. E assim... Soluções simples, né? Sim, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, que primeiro, né, que isso foi até levantado na minha defesa, assim, que às vezes a tecnologia que você já tem no microfone de celular é tão boa que quando você vai ouvir isso, você diferenciar se um som vem de um microfone muito foda ou de um celular, às vezes começa a ser, tipo, irrelevante, você não começa nem a sentir, principalmente se você está ouvindo numa caixinha de celular, né? Sim. Sim. Né? Pra caixinha de celular, a caixinha de celular ela não se importa com o seu Shuri. Total, tá, né? Ela quer que se foda. Total. E ao mesmo tempo é muito louco de pensar que, assim, tipo, essas coisas eram desejadas também pelo Fiote, né? Ele gravou nesse contexto e mais pra frente ele dá uma entrevista, quando a música já tá bombada, que ele vai fazer tipo um remix
um remix assim para vender mais a música, que ele fez com o J Balvin, um outro artista que eu não me lembro agora quem é, né? Mas, enfim, assim, uma versão internacional da música, né? E ele falou que pensou em regravar a voz, só que aí ele gravou e perdeu a qualidade. Ficou muito aquela coisa de estúdio, profissional, e que ele curtia mais assim porque estava natural, né? Aham. E às vezes isso tem a ver até com os trabalhos que você vê assim sobre música lo-fi, que se fala muito sobre autenticidade, né? O quanto você tem uma captura do som, que você tem os ruídos juntos, não fica uma coisa plastificada e dá uma autenticidade à música, à voz, à gravação. Sim, sim. Não, essa é interessante. É bem interessante esse dado. Quando a gente entra em estúdio para gravar, às vezes você percebe isso mesmo, que tá tudo liso, Uhum. as coisas até são esquisitas e às vezes até parece que tá desafinado em alguns casos. Uhum. Se tá tudo muito em cima eletronicamente, o ouvido começa a ter estranheza, né? Sim. Começa a entender algumas estranhezas, porque parece, você deixa de conseguir entender o ruído que é gerado só pelo som estar no ambiente. E às vezes isso já. As faixas de série harmônica, né, etc., que só do som existir no ambiente você já você já consegue compreender isso na escuta. E às vezes você, por exemplo, põe uma parada totalmente no plugin, assim, sei lá, vai falar de gravação de guitarra, e daí você grava a guitarra e coloca o drive no plugin. Ou isso é uma coisa, você fazer o drive no plugin de forma totalmente virtual, e você gravar no seu Marshall amplificado e meter um microfone na frente do Marshall é outra coisa. E esses ruídos, eles são desejáveis, né, mesmo, porque dá uma riqueza diferente e a pessoa que tá ouvindo, ela percebe. Às vezes ela não sabe apontar e falar, olha, esse guitarrista aí tem um som esquisito. Você fica sempre nos apontamentos meio genéricos, mas é meio nesse sentido, assim. Às vezes é melhor o som mais próximo disso mesmo, né? Sim, sim. Nossa, eu acho que tem muita coisa nisso para pensar, né? Tipo, a estética da música pop que você tem é uma coisa limpa, né? Não precisa nem ser assim tão pop, mesmo às vezes você pega uma coisa que vai mais para uma música popular brasileira, um jazz mesmo. Às vezes você tem um pouco dessa limpeza, né? Mas no pop especialmente, tipo, a forma de gravar tem aquela técnica, né, de overdubbing, cada um grava em algum momento separado, você grava o Uhum. bumbo separado, sei lá do que e tudo mais, aí vai somando, aí você recorta e tal, e que é muito diferente da performance ao vivo, né? Às vezes a gravação você nem consegue performar ao vivo, né? Uhum. Porque é uma outra coisa, um outro produto, né? E acho que isso é uma coisa muito legal, assim, né? Isso é uma coisa legal do pop e desse tipo de gravação, né? Porque na música clássica, pelo menos, assim, isso é condenável, né? Se você fazer esse tipo de gravação separadinho, você vai matar a performance da orquestra e tudo mais. Algo que o Glenn Gould, na verdade, chegou a fazer, tipo, lá, não sei, em década de 60, qualquer coisa assim, que, tipo, tava gravando mão de esquerda separada da mão direita, e aí posicionando microfones diferentes, usando essas técnicas que a gente tem Uhum. na música pop dentro da música de concerto, assim, né? Uhum. Enfim, e assim, tudo bem, pode falar, nossa, não é autêntico, mas aí você pergunta o que é autêntico, né? Também, se isso é um produto Exatamente. estético fazer as coisas desse jeito. É, Então, agora você vê. Nesse exemplo que você deu mesmo de gravação de música clássica com faixas separadas, né? A gente foi, como estamos no ano de 2021, vivendo a pandemia ainda, né? A gente foi obrigado a ver vários grupos terem que fazer isso, né? E daí você vê que algumas gravações, o pessoal foi aprendendo a fazer, mas algumas gravações soam estranho. Não é que tá todo mundo. Não é que as pessoas estão gravando errado, mas soa esquisito, soa diferente do que é o ao vivo mesmo. E não é só a questão da captação do áudio. Porque, por exemplo, quando a gente está fazendo música coral, vou falar mais porque a minha área, né?
quando a gente está cantando em coro, os intervalos, eles não são... Quando a gente está cantando a capela, né? Eles não são exatamente os intervalos temperados do piano. Às vezes você faz uma terça, que ela é um pouquinho mais próxima da sensível, né? Quando a terça é a sensível, você está na dominante, por exemplo, né? Você está na dominante, está um solzão maior. O si, ele pode ser um pouquinho mais alto, mais perto do dó, né? Sim. Por exemplo. E isso não só desafinado, isso é uma coisa que a gente faz até instintivamente. E quando a pessoa faz a afinação um pouquinho para baixo, quando ela tá na dominante, ela soa estranha no grupo. Sim. Né? E quando você vai gravar separado, por exemplo, você fica cantando vocalmente uma afinação que é do piano, né? E isso soa, às vezes soa desafinado, às vezes soa desafinado, né? Tem até alguns testes, né, de dilemas desse tipo de afinação e de que você faz cadências a capela e você vê que a afinação vai mudando mesmo, né? Sim. A mesma cadência, o mesmo ciclo melódico, e como você vai fazendo pequenos ajustes para cima na frequência, vai mudando mesmo. Quando você está fazendo isso separadamente, nesse tipo de gravação, por faixas totalmente separadas e tal, isso não vai acontecer, porque você tem um ambiente tão controlado e que não está tendo um diálogo direto, né? O diálogo entre os autores ele está sendo indireto, que você acaba não tendo esse resultado. Então, não é que uma coisa seja melhor que a outra necessariamente, né? Não é isso que eu tô falando, mas as duas coisas existem, né? Eu acho que é isso, e que, tipo, as duas coisas são escolhas estéticas, né? Tipo, se você quer fazer um negócio que é tudo afinação, temperado, que não fica ok, é uma escolha estética, né? E aí tem coisas que se adequam mais ou menos, né? Ou coisas que de repente você quer fazer de uma estética em outra e você quer subverter, sei lá, né? Mas acho que isso é uma escolha, né? Escolha de composição, escolha de processo de criação, né? Então... É importante você... É legal quando a gente pode escolher mesmo, né? E às vezes você faz meio o que tem, e é legal que tem... Às vezes você ter essa a possibilidade de pensar. E mais uma coisa, Rafael... eu acho que eu falei com o Thiago quando ele esteve aqui também, né? Sim. Logo no começo, quando eu estava começando a gravar, eu fiz um episódio, o Thiago, nosso colega, né? Thiago Barbosa, o menino alto pra caralho. Só um pouquinho. Alto, estiloso. E daí eu tinha perguntado para ele uma coisa que era a seguinte: esse tipo de repertório, tudo bem que o seu método ele poderia até ser aplicado para outros repertórios, né? O que você veio olhando, você poderia estar dando essa visão para outros tipos de repertório, do jeito que a gente veio conversando durante o episódio, né? Sim. Mas você acabou pegando um repertório que é muito, muito contemporâneo e tem uma relação muito direta com a gente do ponto de vista da sociedade, né? Você acha que isso pode atrapalhar um pouco a sua relação com o objeto, ou você acha que você conseguiu manter uma sobriedade assim? Porque, falando assim, às vezes a pessoa, não tô falando que é o seu caso, mas às vezes a pessoa gosta de, sei lá, cantar lead alemão, e daí ela não consegue falar imparcialmente daquilo, né? E às vezes na escrita acadêmica isso é exigido, né? Então, como são coisas que estão acontecendo, eu acho extremamente difícil de falar de coisas que estão acontecendo. Eu só falo de gente morta, né? Eu já falo de gente que já morreu, tá longe pra caramba, não tenho relação. Então, o que eu falar, tanto faz, né? Assim, do ponto de vista dos meus sentimentos, não vão ser feridos. Mas para você ter uma diferença, você sente isso ou não? Então, eu não sei nem se eu vou conseguir responder isso direito, mas eu acho que, de certa maneira, sim, a gente acaba se envolvendo muito com o objeto, né? Faz parte da nossa escuta contemporânea, queira ou não, né? Mesmo se você querer fechar os ouvidos, né? Você não vai deixar de ouvir funk eventualmente. Só que, tipo, beleza, eu escuto porque eu gosto também e tudo mais, vou atrás e me envolvo com o objeto de certa maneira, né?
Então, eu acho que a gente consegue fazer o exercício de tentar se distanciar, né? E que acho que é isso que a gente procura fazer sempre na ciência, né? Precisa testar uma hipótese, a gente precisa tentar se afastar um pouco. E acho que as ciências mais duras têm soluções muito mais fáceis para isso, sabe? Você fazer teste duplo cego, sei lá o que e tudo mais. E então, para mim, eu fico pensando como que a gente consegue fazer algo isso na música se eu faço um trabalho de análise em que a interpretação de alguma coisa passa pela minha escuta, pela minha subjetividade, né? Então, eu acho que assim não tem como tirar nesse contexto o pesquisador do objeto, o sujeito do objeto. Acho que não tem como, acaba se relacionando sim, mas eu acho que em certa medida é desejável que tente se distanciar. E acho que em um outro aspecto também não precisa se distanciar, não. Acho que a experiência subjetiva ela contribui sim para a análise, né? Quem somos também diz um pouco daquilo que escutamos e que representa parte de uma sociedade, né? Então acho que tem uma contradição dentro disso, né? E que tudo bem, faz parte das contradições internas internas minhas pessoais, mas internas dentro da universidade, da academia e tudo mais, né? Então acho que a gente pode procurar fazer o exercício e entender um pouco mais afastado o que a gente está ouvindo, mas eu acho que isso não, ao mesmo tempo não é 100% possível, né? Maravilha. Ô Rafa, estamos nos encaminhando aqui para os finalmentes. Passa aí como que as pessoas te encontram, se você está dando aula, se quiser passar contato, faz o seu nome aí. Você pode me encontrar no Instagram, _rafael.hermes, e também pode me mandar mensagem pelo Facebook, procurar lá Rafael Hermes Moreira, né? E por aí. Os links estarão no post, Hermes com H, tá, isso, Hermes com H. Hermes com H, e os links estarão sempre no post. Eu vou deixar também uma lista no post das coisas que a gente comentou aqui. Faço sempre uma playlist nos episódios, né? Então, as coisas do Bério, algumas coisas que a gente foi comentando, eu vou fazer uma playlist e coloco o link se você está curioso. Pra gente não sofrer com direitos autorais aqui ou não tomar um strike. Com certeza. Daí você abre a playlist lá, ouve, se quiser vai ouvindo pausando pelo seu agregador e vai com uma abinha aberta aí no seu YouTube. E se você tem dúvidas, sugestões, reclamações ou seja lá o que você quer me falar, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com. No Instagram eu estou como @will.pedroso, WILL.pedroso com Z. E também tem o Instagram do Contraponto Profano, que é @contrapontoprofano. Então, muito obrigado por ouvir, pessoal. Muito obrigado, Rafael. Pô, é nóis aí, satisfação mil. Muito da hora falar com você, William. Fazia acho muito tempo que a gente não conversava. E da hora a gente trocar ideia, acho que foi produtivo. É nóis. Sim. Quando eu tava terminando o mestrado, acho que você tava entrando, e agora que você tava terminando, eu tava com a cabeça um pouco mais grande. A gente tá sem conversar faz um tempão. Total. Ficamos em bolhas, né? Sim. Mas tá convidadíssimo para voltar sempre que quiser. Tem algumas coisas que eu tô pensando que se você topar, a gente pode fazer junto aqui. Pô, com certeza, só chamar. Para mim seria maravilhoso. Então, pessoal, ouçam aí, leiam as coisas que o Rafael escreveu. Se vocês têm dúvidas, vocês podem escrever para o e-mail, como eu comentei. E estamos chegando aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.